E como vocês podem ver aí no nosso primeiro slide, a gente colocou como... Não, pode voltar, por favor. A gente colocou, né, oração do Pai Nosso, e a gente começou com uma citação do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 3, verso 14, ele diz uma frase que eu achei muito, assim, oportuna para o compartilhar dessa noite. Ele diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A nossa oração é do Pai Nosso. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, faz questão de dizer que por essa causa, a qual ele estava compartilhando com os Efésios, né, ele se punha de joelhos diante do Pai. A gente sabe que quem nos ensina a chamar Deus de Pai não é o apóstolo Paulo, é Jesus, né? O apóstolo Paulo só reverbera aquilo que Jesus ensinou. É óbvio que o Antigo Testamento, Deus já era conhecido como Pai, mas aqui no Novo Testamento, quem aprofundou essa consciência, né, de Deus como Pai foi Jesus. E isso vai ganhar uma dimensão ainda maior agora para nós na oração do Pai Nosso. Pode ir para o próximo. Então, nós começamos, irmãos, com algumas considerações a respeito da oração do Pai Nosso. A primeira delas é como que essa oração surgiu, biblicamente falando, né? O Evangelho de Lucas vai nos dar conta de que, no verso 1º do capítulo 11, fica claro o contexto em que essa oração vem à luz, por assim dizer, né? Olha lá, o texto diz assim: e aconteceu que estando ele, Jesus, a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João, no caso João Batista, ensinou os seus discípulos. Você vai perguntar, mas peraí, eles não oravam? Claro que eles oravam, né? Os judeus já tinham uma história, uma tradição de oração, né? Você pode ver, por exemplo, no Sermão do Monte, que Jesus, quando vai falar sobre as obras de justiça, ele vai falar assim: quando orardes, ele não diz se orardes, não, é quando orardes, porque fazia parte, né, da piedade judaica, a esmola, o jejum e a oração. Mas aqui eles estão pedindo para Jesus, como o mestre, como o rabi, né, deles, que eles gostariam de aprender uma oração do próprio Jesus, né? Assim como João Batista tinha ensinado uma oração para os seus discípulos. E aqui começa, né, a história para nós da oração do Pai Nosso. Jesus sendo pedido, né, um discípulo pedindo para que ele o ensinasse, e aí, a partir dali nasce para nós, né, essa obra extraordinária que é a oração do Pai Nosso. Próximo. Aí nós vemos não só como ela nasce, mas a estrutura dessa oração. Então você vai perceber, nós vamos apresentar 2 slides, mas assim, o primeiro momento do slide é uma palavra de abertura, e depois, no final, uma palavra de fechamento. E entre essa palavra de abertura, essa palavra de fechamento, nós temos as 6 petições que compõem a oração do Pai Nosso. Então, volta lá no primeiro slide, por favor. Aqui, olha, então, primeiro nós começamos. O que é a palavra de abertura? Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu. Essa é a palavra de abertura, ou prefácio, né? Ou introdução. Eu gosto de chamar de palavra de abertura. Aí você tem 3 petições. A primeira: santificado seja o teu nome. A segunda: venha o teu reino. A terceira: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí a quarta, próximo slide. A quarta: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A quinta: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E a sexta e última petição: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí você percebe que tem o fechamento. Teve uma palavra de abertura, agora a palavra de fechamento é: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a estrutura. Uma palavra de abertura, uma palavra de fechamento e 6 petições, né, dentro dessa estrutura. Próximo. Agora nós temos uma introdução. Nós tivemos considerações iniciais, né, agora uma introdução. O Pai Nosso é a principal oração dos cristãos. Eu me lembro ainda criança, lá na IPI de São Bartolomeu, que é um distrito da cidade de Cabo Verde, onde eu nasci. Cabo Verde é vizinho de Muzambique. E quando eu frequentava a igreja ainda criança,
a oração do Pai Nosso fazia parte da liturgia da igreja, né? Quase todo final de culto orávamos o Pai Nosso. E os cristãos espalhados pelo mundo, né, até de tradições diferentes da nossa, até os católicos, né, por exemplo, tem a oração do Pai Nosso como a oração principal, por assim dizer. Todos oram essa oração. Além da abertura, como eu mencionei, né, na estrutura da oração, além da abertura e do fechamento, a oração é composta de 6 petições, como eu mostrei para os irmãos. As referências que nós vamos usar aqui, né, além do livro do John Stott, O Sermão do Monte, nós vamos usar também várias referências bíblicas, né, do Catecismo, o Breve Catecismo de Westminster, que é um documento da nossa igreja, né, da nossa denominação. E, por fim, a oração feita por Jesus e seus discípulos, ela pode ser vista em 2 perspectivas diferentes, que é o que nós vamos usar aqui hoje, tá bom? Próximo slide. Então, como é que nós vamos analisar a oração do Pai Nosso? Sobre 2 perspectivas diferentes. Então, uma perspectiva que eu chamo de vertical, apontando para cima, como a cruz do Senhor, não é? A cruz de Jesus, apontava para cima, para Deus, para o alto, e também uma perspectiva horizontal, ou seja, apontando para os lados, para o horizonte. Então, a perspectiva vertical, ela mostra a nossa prioridade. Qual que é a nossa prioridade na oração? É a glória de Deus. Então, as 3 primeiras petições apontam para o alto, para cima, né? E mostra qual é a prioridade daquele que está orando, a glória de Deus. Depois, quando a gente olha na dimensão horizontal, a nossa necessidade. Aí, em primeiro lugar, a nossa prioridade, num segundo momento, vem a nossa necessidade. Eu e você necessitamos do quê? Da graça de Deus. Então, são nessas 2 perspectivas que nós vamos analisar a oração do Pai Nosso. Próximo slide. Então, a primeira perspectiva, né, é a vertical, que aponta para cima, que mostra que a nossa prioridade é a glória de Deus. Ela começa com a palavra de abertura, né? A palavra de abertura é: portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Essa é a palavra de abertura, não é ainda uma petição, é uma palavra de abertura. Essa palavra de abertura é interessante, ela levanta para nós 3 questões importantes. A primeira, quem deve orar? Como deve orar? E a quem deve orar? Então, parece óbvio quando a gente olha, mas não é, né? A gente precisa prestar atenção. Então, quando Jesus diz, portanto, vós, ele está falando dos discípulos. Aí você fala, isso é óbvio. Não, não é. Porque quando você lê o contexto do capítulo 6 de Mateus, você percebe que Jesus reprova a oração dos religiosos e reprova a oração dos gentios. Então, ele está fazendo uma diferença, né? Ele está fazendo uma diferença entre os religiosos, que oram movido por hipocrisia, ele está fazendo uma diferença entre os gentios, que oram de uma maneira idólatra, e o discípulo, que deve orar como? Buscando verdadeira comunhão com o Pai Celestial. Então, veja, esse é um detalhe na palavra de abertura para a gente. O que é que Jesus está mostrando? Quem que deve orar essa oração? Os discípulos de Jesus. Porque os discípulos de Jesus não são hipócritas, não devem ser hipócritas e não devem ser pagãos. Não devem orar, não é, buscando a sua glória pessoal, mas também não devem orar como um idólatra, como os gentios faziam. Eles achavam que pelo muito orar é que seriam ouvidos. Jesus vai dizer, não, vocês, discípulos, não orem nem como um fariseu e nem como um gentio. Vocês orem como discípulos, porque é isso que vocês são. E a oração de vocês tem um objetivo, uma verdadeira comunhão com o Pai Celeste. A quem vocês oram? Ora, vocês oram ao Pai que está no céu. Então, aqui, quando ele diz, vós orareis assim, né? Pai nosso que estás no céu. Há 3 coisas muito importantes nessa abertura. Primeiro, que Deus, esse Deus a quem nós oramos é um Deus pessoal, é um Deus amoroso e é um Deus poderoso. Por isso ele é chamado de Pai. Por que ele é chamado de Pai? É um Deus pessoal. Ele não é uma mera força, uma mera energia, uma influência. Não, ele é uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor, ele é uma pessoa.
E Pai também, porque ele é amoroso, né? Ele revela o seu amor por nós como filhos, que ele resgatou. E a palavra diz, né, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, né? Então, ele é uma pessoa amoroso e poderoso. Quando diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Nos céus é muito mais que um lugar. Está simbolizando o poder de Deus, a soberania de Deus, né? A autoridade do Senhor. Ele está nos céus, num lugar de pleno poder e absoluta soberania. Então, veja, quem deve orar? Os discípulos. Como deve orar? Buscando verdadeira comunhão com Deus, né? E orando a esse Deus que é pessoal, que é amoroso e que é poderoso. Então, é assim que nós temos uma palavra de abertura da oração do Pai Nosso antes de entrar nas petições. Próximo. Aqui nós temos uma citação do breve catecismo de Westminster, né, de Westminster. Então, fazendo menção dessa abertura, dessa palavra de abertura, olha que coisa linda que o catecismo fala. Respondendo a pergunta 100 do catecismo, ele diz assim, essa parte do Pai Nosso que estás no céu ensina-nos que devemos aproximar-nos de Deus com santa reverência e confiança, como filhos de um Pai poderoso e pronto a nos ajudar. E também nos ensina a orar com os outros e por eles. Então, é aquilo que nós fazemos na torre de oração, né? E o que eu acabei de dizer. O Deus é um Deus pessoal, um Deus amoroso e poderoso. E é por isso que nós chegamos diante dele com reverência, mas também com confiança, né? Por ser Pai amoroso e por nos alcançar com a sua maravilhosa graça. Aqui há referências bíblicas que depois você pode ler, né? Mas nós vamos destacar Lucas 11:13, que eu acabei mencionando, né, na minha fala anterior. Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu fiz questão de colocar esse versículo, os demais são igualmente importantes, mas porque esse representa tudo que eu falei. Primeiro, que é um Deus pessoal, você chama de Pai, que é amoroso, né? Porque nós, como pecadores, nós procuramos fazer o melhor para os nossos filhos, quanto mais Pai, o Pai que está no céu. E ele diz, em outro texto, que dá boas coisas aos seus filhos, mais que isso, ele dá o Espírito Santo. Então, veja que extraordinário essa abertura, né, da oração do Pai Nosso, mostrando para a gente esses detalhes importantes, né? Quem deve orar, como deve orar, a quem deve orar. Essa é a abertura. Agora vamos para as petições propriamente ditas, né? No próximo slide. Então, nós agora chegamos à primeira petição. Você sabe que essas 3 primeiras petições, elas têm a posição vertical, apontam para cima. Ou seja, o objetivo, né, a prioridade é a glória de Deus. Então, a primeira petição é: santificado seja o teu nome. Olha que coisa maravilhosa. Jesus ensinando-nos a orar, priorizando a glória de Deus, e a primeira petição que a gente faz não tem nada a ver conosco, tem a ver com o Pai que está no céu. Santificado seja o seu nome. Vamos começar primeiro, teu nome. O que é teu nome? Teu nome aponta para o caráter de Deus, aponta para os atributos de Deus, aponta para a natureza de Deus, aponta para a pessoa do próprio Deus. Quando eu falo do nome de Deus, eu estou falando do próprio Deus. Na cultura hebraica, o nome estava intimamente associado, né, ao caráter da pessoa. Então, quando nós pedimos para ser santificado o nome de Deus, nós estamos falando da própria pessoa de Deus. E santificado, o segundo termo que nós destacamos aí, significa que ele seja tratado como santo, porque ele é santo. Ele já é santo, certo? Mas essa petição é muito importante para que ele seja tratado como de fato ele é, santo. É assim que ele é reconhecido pelos anjos, pelos arcanjos, pelos querubins, serafins, né? Você vai ver passagens como de Isaías, em que
os anjos, arcanjos, serafins estão diante dele, ou no Apocalipse, e eles estão sempre falando, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Então, essa petição é importantíssima, porque foca no caráter de Deus, em quem Deus é, e que ele seja tratado como ele é digno, e ele deve ser tratado como santo. E a expressão seja está apontando para nós, que ele seja tratado como santo na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha igreja, na minha comunidade de fé e no mundo. Então, esse pedido é essencial, né? Jesus mostrando aos seus discípulos que a primeira coisa que eles deveriam pedir não tinha nada a ver com eles ou com qualquer outra coisa, a não ser, em primeiro lugar, com a santidade do nome do Senhor, né? Com o caráter do Senhor, como ele deve ser tratado, e começando na nossa vida pessoal, particular, passando para o nosso relacionamento de casamento, família, atingindo a nossa comunidade de fé e impactando o mundo, influenciando o mundo. As pessoas olhando para nós e vendo a maneira como nós tratamos Deus. Ele deve ser tratado como santo. Próximo slide. Aí, o breve catecismo, né, sempre dando um tom, né, um colorido no que nós estamos tratando, falando dessa primeira petição, ele diz assim, olha que lindo, pedimos que Deus nos habilite, né, que ele nos capacite, a nós e aos outros, a glorificar a Deus, glorificá-lo, em tudo aquilo em que ele, Deus, se dá a conhecer a nós. Né? E aí ele diz, em tudo, e que disponha tudo para a glória de Deus. Então, essa palavra do catecismo é importantíssima. As referências bíblicas estão abaixo, e eu destaquei uma delas apenas, né, para nós, Romanos 11:36, que diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Eu costumo dizer aqui para os nossos irmãos em Muzambinho que Deus preparou as bênçãos para nós, mas reservou a glória única e exclusivamente para ele. Olha que coisa maravilhosa. E o Salmo 115 diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Então, é maravilhoso saber que Deus preparou as bênçãos para nós, né? Nós somos testemunhas vivas das bênçãos de Deus, mas a glória é de Deus. É por isso que essa primeira petição é tão importante, santificado seja o nome do Senhor. Próximo slide. Vamos para a segunda petição, que também está apontando para o alto. É vertical, tá certo? Está apontando para o alto. Primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Ora, o Senhor já é santo antes que a gente faça qualquer petição, e ele já é rei antes que eu faça qualquer petição. Mas mesmo assim, nós devemos pedir para que o nome dele seja santificado, e igualmente para que o reino dele venha. Então, nós começamos com essa parte, a expressão teu reino. Teu reino faz referência ao governo real de Deus, né? Com soberania absoluta sobre tudo e sobre todos. Ele é rei, ele é senhor sobre a história, sobre a criação, sobre as criaturas, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre os seres humanos, sobre a nossa vida. Então, ele é rei. E mesmo assim, né, nós precisamos falar, venha o teu reino. O que significa? Orar para que esse reino cresça, né, em submissão a Jesus, que é o rei, né, em submissão a Jesus pelo testemunho nosso, ou seja, o nosso testemunho pessoal, familiar, mas o nosso testemunho como igreja. Né? E quanto a igreja se manifesta no mundo como sal e luz, né? E ela é sal e luz porque ela está submissa ao rei, que é Jesus, então ela está exatamente fazendo aquilo que nós oramos com a boca e praticamos com a vida. Venha o teu reino, venha o teu reino. Tem uma canção que a gente canta nos nossos cultos, provavelmente os irmãos cantam, que fala, reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, né? Sobre o meu pensar, sobre o meu falar, vem reinar em mim, Senhor. É exatamente isso. Então, essa segunda petição também está apontando para a glória de Deus. Nós oramos para que o nome de Deus seja santificado, e nós oramos para que venha o reino de Deus, que ele se manifeste através das nossas vidas, da igreja, e que mais à frente, na consumação de todas as coisas, ele se estabeleça, segundo a palavra de Deus. O próximo slide.
Próximo slide, Edgar. Isso. Agora vem a contribuição do breve catecismo. Olha que interessante. O que o breve catecismo fala sobre essa segunda petição? Ele fala: pedimos que o reino de Satanás seja destruído. É claro, quando o reino de Deus é estabelecido, o reino de Satanás é destruído, né? Que pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado. Que nós e os outros a ele sejamos guiados a esse reino e nele guardados, e que cedo venha o reino da glória, a consumação do reino de Deus. Maravilhoso, né? Extraordinário o que Jesus ensina na oração do Pai Nosso. E eu tenho várias referências, desculpe, do breve catecismo, eu separei uma delas para ler aqui com os irmãos. Romanos 14, 17, Paulo diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Extraordinário, exatamente isso. Oramos para que o nome de Deus seja santificado, oramos para que o reino de Deus venha e se cumpra, né, conforme o propósito do Senhor. Próximo slide, terceira petição. A terceira petição é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa terceira petição igualmente aponta para a glória de Deus. Então aqui nós separamos em 3 expressões. A primeira, tua vontade. Você que conhece, lê a Escritura, lê o Novo Testamento, lê Romanos, você sabe, Paulo diz de maneira inequívoca que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é? Por quê? Porque essa vontade é a vontade do Pai que está no céu. Então, veja, nós estamos falando de alguém, né, que tem todo o poder, toda a soberania e que é infinito, infinito em amor, infinito em sabedoria, infinito em conhecimento, infinito em poder. Ou seja, a vontade dele só pode ser como Paulo descreveu, né? Boa, perfeita e agradável. E a expressão seja feita essa vontade aponta para nós, né? Que nós possamos conhecer essa vontade, que nós possamos discernir essa vontade, possamos desejar essa vontade e fazer cumprir essa vontade. O apóstolo Paulo diz assim: é ele que opera em vós o querer e o realizar. Então nós temos a graça de poder conhecer essa vontade, porque Deus revelou-se, né, e deu-nos a conhecer a sua vontade. Nós podemos discernir a vontade do Senhor, desejar e fazer cumprir essa vontade. Paulo, lá em Efésios, diz também, né, que vocês possam procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o nosso papel, o nosso chamado, né? E ele diz, né, na terra como no céu. Óbvio, o nome de Deus já é santo, ele já é rei, e a vontade dele já é feita, certo? No céu, a vontade do Senhor é feita de maneira perfeita, né? Mas aqui, o desafio é que a vida na terra se aproxime o máximo possível da vida no céu. Deus permita que a cada dia a vontade dele seja cumprida na terra, por nós, sua igreja, como ela é cumprida no céu pelos anjos, né? O apóstolo Paulo fala aos Colossenses assim: pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima. Não é para você esquecer das coisas de baixo. Ele não está falando assim: esquece tudo aqui de baixo, vai acabar tudo mesmo, vai ser destruído. Não. Pensar nas coisas de cima significa se deixe dirigir pelas coisas de cima para poder se conduzir nas coisas aqui embaixo, para tomar suas decisões aqui embaixo, para lidar com seus relacionamentos aqui embaixo. Então você percebe, a terceira petição é isso: seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, né? Nós queremos que ela seja feita, nós queremos conhecer, nós queremos discernir, nós queremos desejar, nós queremos fazer essa vontade, e que ela seja feita aqui como ela é feita de maneira tão perfeita aí no céu. E nós desejamos isso, né? Nós oramos por isso. Quando nós nos convertemos, quando nós temos a experiência do novo nascimento, nosso desejo é andar em sintonia. Lembra de Jesus? Os discípulos foram buscar comida, quando voltaram, Jesus falou: eu tenho outra comida. Aí eles perguntaram: mas o senhor trouxe pão? Que comida? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Olha que coisa linda. Ou seja, aquilo que me sustenta, aquilo que me nutre, aquilo que me conduz é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Que seja assim conosco, né? Em nome de Jesus.
Próximo slide. Aí, a contribuição do breve catecismo, falando sobre essa petição. Olha que lindo, ele fala assim: pedimos a Deus, pela sua graça, que nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer, de submeter-nos a ela em tudo, como fazem os anjos no céu. Que Deus nos conceda essa graça. Antes de fechar aí esse ponto, irmãos, é muito importante eu mencionar o seguinte: a primeira parte da oração é vertical, como a cruz apontando para cima, indicando para nós que a nossa prioridade é a glória de Deus, e os pedidos não têm a ver com o nosso nome, não tem a ver com o nosso reino, não tem a ver com a nossa vontade, percebeu? Não tem nada a ver com o meu nome ser famoso, meu nome ser conhecido, meu nome ser respeitado. Não tem a ver com o meu reino, meu domínio crescer, minha influência alcançar pessoas. Não tem a ver com a minha vontade ser feita a qualquer custo, a qualquer preço. Não, tem a ver com o nome de Deus, com o reino de Deus e com a vontade de Deus. E tudo isso promovendo a glória de Deus. Próximo. A contribuição que eu esqueci de mencionar, né? O texto. Vou ler o texto que eu não li da contribuição do breve catecismo. Ele diz: e não sede conformados com esse mundo, Romano, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E mais um, Marcos 3:35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, Jesus falando para os discípulos, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É assim que nós fazemos parte da família de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Agora nós passamos para a segunda parte da oração. Agora, a oração do Pai Nosso, vista na perspectiva horizontal, como a cruz, que primeiro apontou para cima, agora ela aponta para o horizonte, né, para os lados. Aqui nós temos 3 petições que apontam, que sinalizam a nossa necessidade. A primeira parte apontou a nossa prioridade, a segunda aponta a nossa necessidade. A nossa prioridade é a glória de Deus e a nossa necessidade é do quê? Da graça de Deus. E aqui a graça de Deus é suficiente para o pão, para o perdão e para a vitória na tentação. Nessas 3 coisas que são os pedidos que nós temos na frente: o pão, o perdão e a vitória na tentação. Vamos começar com a quarta, né? A quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro, o pão. O pão faz referência a todas as necessidades para a preservação da nossa vida. Por que isso é importante? Porque antigos comentaristas da oração do Pai Nosso, lá no passado, eles achavam que o pão não poderia ser pão literal, ou alimento, ou sustento da vida. Eles achavam estranho, porque assim, Jesus falou de coisas tão sublimes, tão grandiosas, falou do nome de Deus, falou do reino de Deus, falou da vontade de Deus, agora vai falar de pão. Então, eles espiritualizavam. E os pais da igreja, num período posterior a esse, eles começavam a falar: esse pão é um pão espiritual. Não, esse pão aí é a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus é pão, mas não nesse caso aí, que Jesus está se referindo. Esse pão é a Santa Ceia, a Eucaristia. E os reformadores, né, Lutero e Calvino e Lutero, Calvino falou: absurdo isso, você não pode espiritualizar esse pão aí não. Calvino falou: isso aí é absurdo, não pode. E o Martinho Lutero diz: não, esse pão são todas as coisas necessárias para a preservação da vida. Ou seja, é a saúde, é o alimento, é o bom tempo, é o bom governo, é o casamento, são os filhos, ou seja, tudo que diz respeito à preservação da vida é o pão, a começar pelo alimento, pelo pão que a gente come. Então, são todas as coisas necessárias para preservar a vida, que é obra da graça de Deus. E o nosso, fala pão nosso, a segunda expressão, aponta para 3 coisas importantes: a comunidade, a responsabilidade e a solidariedade. Porque a comunidade não é pão meu, é pão nosso. Não é pai meu, é pai nosso. Não é perdoa os meus pecados, é perdoa os nossos pecados. Não é livra-me do mal, é livra-nos do mal. Ou seja,
um senso de comunidade. Nós somos corpo, né? Nós somos família da fé, nós somos discípulos. Então, essa petição é extraordinária. A graça de Deus nos concede tudo que é necessário para a preservação da vida, como um pão, e também nos dá essa consciência de comunidade e de responsabilidade também. Não é porque o pão nosso nos dá hoje que nós não vamos trabalhar, que nós não vamos fazer o que temos que fazer. Não, como Paulo já mencionou, quem não trabalha, não come, né? O Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tá certo, mas você tem que edificar e você tem que guardar. E Deus vai, com a sua mão, promover a bênção. Então, promove, faz a gente lembrar do senso de comunidade e de responsabilidade que nós temos como discípulos de Jesus. E de solidariedade também. Por quê? Alguém está necessitado, está carente, a viúva, o órfão, alguma pessoa que passou uma tragédia, aí você diz, não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Deus vai dar. Não, nós temos que socorrer o necessitado. Nós não podemos usar uma interpretação equivocada desse pão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e talvez, exatamente, o pão do necessitado está com você, né? Está comigo, e nós somos agentes de Deus para promover solidariedade. E essa terceira expressão, a cada dia nos dá hoje, né? Ou seja, a nossa completa dependência e confiança diária no Pai que está no céu. Isso aqui faz a gente lembrar de quando o povo foi sustentado por Deus com o maná que caiu do céu, né? Eles estavam reclamando e Deus enviou o maná. O maná tinha que ser colhido porção para o dia e conforme a quantidade de pessoas que havia naquela família. Eles não podiam colher maná a mais, porque apodrecia, né? E então era a porção certa para o dia. E você colhia o de hoje, depois o de amanhã e depois o depois de amanhã. Você não podia colher um monte e ficar guardado. Então, isso aqui mostra completa dependência de Deus. E também completa confiança em Deus. E isso de maneira diária. A ideia de que você não fique orando para Deus te dar daqui 30 anos. Não, é o de hoje, depois é o de amanhã e o depois de amanhã. Por quê? Porque você depende da graça de Deus, né? Para te dar o pão, né? E para que o pão que veio hoje virá amanhã e virá depois, não vai faltar. Próximo. A contribuição, né, do breve catecismo sobre essa petição é a seguinte: temos que da livre dádiva de Deus recebemos uma porção suficiente das coisas boas desta vida e gozemos com elas de suas bênçãos. Eu não escrevi o versículo, mas eu vou citar Filipenses 4,19, quando Paulo, agradecido, porque os filipenses visitaram ele na cadeia através de Epafrodito e levaram donativo, recurso financeiro para Paulo. Então ele diz assim: o meu Deus, segundo suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então, olha, nesse segundo momento, né, a oração aponta para o aspecto horizontal, a graça de Deus sobre nós. E nessa quarta petição, o pão nosso de cada dia é obra da graça de Deus sobre a nossa vida. Próximo. Quinta petição. Essa também, a graça de Deus é que nos providencia o pão, e a graça de Deus é que nos providencia perdão. Porque Deus se importa conosco, né? E ele nos assiste por completo. Não é só no pão, mas é no perdão. A gente não precisa só de pão. Na verdade, a gente precisa, acima de tudo, de perdão. Você lembra, por exemplo, daquele paralítico que foi conduzido até a casa onde Jesus estava pregando, né? Abriram o telhado, o eirado, desceram, porque não tinha como, tinha muita gente, a multidão, diante de Jesus, o paralítico. E todo mundo estava na expectativa de que Jesus dissesse: ande, está curado. Não, Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Antes da restauração, ele recebeu perdão, porque nós temos necessidade não só de pão, mas também de perdão. Aqui, 3 expressões que eu separei. Primeiro, perdoa-nos. Perdoa-nos aponta para o fato de que nós somos pecadores e precisamos de perdão. Então, Jesus ensina uma coisa maravilhosa.
né? Nós apontamos para a glória, mas também dependemos da graça, porque nós precisamos de perdão, né? Somos pecadores, precisamos de perdão. Pecamos por palavra, por pensamento, por ação, por omissão, por motivação. Nós somos pecadores. Na tradição reformada, né, protestante reformada, presbiteriana, nós temos uma frase que diz o seguinte: nós não somos pecadores porque cometemos pecado. Não, pelo contrário. Nós cometemos pecado porque somos pecadores. Então, isso está dito de maneira tão apropriada na oração do Pai Nosso. Perdoa-nos. E a segunda expressão é as nossas dívidas. As nossas dívidas é o seguinte: o pecado é comparado com dívida. É só você lembrar daquela parábola, né, do credor incompassivo. O pecado é comparado com uma dívida. Mas o perdão de Deus, louvado seja o nome do Senhor, cancela a penalidade e anula a acusação, né? É só você lembrar, Paulo fala aos Colossenses assim: o escrito de dívida que existia contra nós, ele encravou na cruz, né, expondo os principados e potestades ao desprezo. E João vai dizer que lá na cruz, Jesus gritou: está consumado, tetelestai, está consumado, está pago. Então, louvado seja Deus, né, por essa quinta petição, que faz a gente lembrar que nós somos pecadores, precisamos de perdão, e que em Jesus o nosso pecado foi perdoado. E aí ele diz assim, a última expressão: assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui, a gente precisa lembrar o seguinte: só há perdão para quem verdadeiramente se arrepende. E o contraponto é que o verdadeiro arrependimento gera um coração perdoador. Então, todo aquele que foi perdoado porque verdadeiramente se arrependeu é alguém que também vai perdoar as outras pessoas, né? Vai ter um coração compassivo e perdoador. E Efésios diz assim, capítulo 5, verso 1: sede imitadores de Deus como filhos amados. Deus nos perdoou em Cristo e é isso que nós fazemos para com as outras pessoas, né? O próximo. Agora a contribuição do breve catecismo, né, sobre isso, sobre essa quinta petição. Ele diz assim: pedimos que Deus, por amor de Cristo, nos perdoe gratuitamente dos nossos pecados, o que fomos animados a pedir a Ele. Por quê? Porque pela sua graça nós somos habilitados a perdoar de coração ao próximo. A ação do Espírito Santo agiu em nós, e nós que recebemos um grande perdão, né, de algo que era imperdoável, nós perdoamos as pessoas de algo menor. Essa é um ponto essencial na parábola do credor incompassivo. Ele vai ser questionado exatamente no seguinte: mas eu te perdoei toda aquela dívida, uma dívida impagável, e você não podia perdoar essa mísera dívida do seu conservo? Então, esse é o entendimento. As referências bíblicas estão aí para depois você ler, e eu separei uma delas, que é 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o nome do Senhor, né, por essa petição que Jesus ensina, que pela graça nós podemos ter pão, mas também podemos ter perdão. Próximo. Última petição. A última petição é: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que coisa maravilhosa. Nós priorizamos a glória de Deus por causa do seu nome, do seu reino e da sua vontade. E aí nós temos a graça do Senhor, que nos permite o pão, o perdão e vitória sobre a tentação. Olha, nós precisamos, né, de vitória sobre a tentação, porque nós temos uma luta contra a nossa carne, contra o mundo e contra Satanás. E Jesus coloca isso na oração do Pai Nosso, né, como uma provisão maravilhosa para a nossa caminhada como discípulos de Jesus. Então, as expressões que eu coloquei aqui: primeiro, e não nos deixe cair. Pedimos ao Pai que, por sua graça, nos livre dos enganos do nosso coração. Há tantas expressões extraordinárias nas Escrituras, né? Jeremias fala assim: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Aí ele responde logo em seguida que o Senhor Deus conhece, ele sonda os corações, né? E Jesus fala: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai, porque é do coração que brota
os maus desígnios, o adultério, a prostituição, a imoralidade, os furtos, os homicídios, procede do coração. Então, é tão especial, né, quando a gente tem essa consciência, como Jesus está ensinando, de pedir ao Pai, né, pela sua graça, nos livre dos enganos do nosso coração. É uma oração que eu faço constantemente por mim e pelos irmãos. Deus, nos livre dos enganos do nosso coração. Lembro-me de uma canção popular, um trecho de uma canção que fala assim: Deus me proteja de mim. Sabe? É isso que nós precisamos, que Deus não nos deixe cair em tentação, livrando-nos dos enganos do nosso coração. A segunda expressão é em tentação. Pedirmos ao Pai que nos conceda vitória sobre a sedução desse mundo. O nosso coração é enganoso e o mundo é sedutor, o mundo nos atrai, o mundo nos seduz, né? É por isso que 1 João vai dizer assim, a gente não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque nós temos, né, uma atração e nos deixamos nos apaixonar pelo mundo. O 2 Timóteo vai dizer que Demas, que era cooperador do apóstolo Paulo, tendo amado o presente século, o mundo, abandonou o apóstolo Paulo. Então nós temos essa luta contra a nossa carne, representada aqui pelo coração, e com o mundo, né, que nos atrai, nos seduz para longe da vontade do Senhor, para andarmos num caminho distante da vontade de Deus. E a terceira expressão, livra-nos do mal. Aqui, livra-nos do mal, não é da tribulação, da tempestade, da enchente, não, é livra-nos do maligno. A palavra aí é poneros, que significa maligno, certo? Pedimos ao Pai que nos ajude a vencer as ciladas do maligno. A gente pede ao Pai para que nos ajude, nos livre dos enganos do coração, nos dê vitória sobre a sedução do mundo e também as ciladas do maligno. Graças a Deus, essa petição Deus tem respondido, né? O apóstolo Paulo diz que nós temos a armadura de Deus, para nós termos vitória contra as ciladas do maligno. Então, que coisa preciosa, né? Jesus, quem começou essa história não foi Paulo, foi Jesus, né? Que orou pedindo graça para que nós tivéssemos pão, para que nós tivéssemos perdão e vitória sobre a tentação. Então, a contribuição do breve catecismo diz assim, no finalzinho aí: pedimos que Deus nos guarde de sermos tentados a pecar e nos preserve e nos livre quando formos tentados. Que Deus dê vitória para nós diante da tentação. Eu tenho orado, às vezes, na nossa torre de oração, no meu momento de oração, pela igreja, pelos irmãos, e às vezes eu oro por aqueles que estão passando tribulação, e oro também por aqueles que estão vivenciando tentação. Às vezes no serviço, está vivendo tentação lá no ambiente de trabalho, está vivendo tentação na vizinhança, está vivendo tentação na igreja mesmo, né? Então, eu oro e peço, Senhor, abençoa os irmãos que estão em tribulação e aqueles que estão vivendo tentação. Próximo, para a gente fechar. E fechamos. Aqui tem a palavra de fechamento. Nós tivemos uma palavra de abertura e a palavra de fechamento, que é: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui eu só coloquei a contribuição do breve catecismo. Ele comenta assim: ensina-nos que na oração devemos confiar somente em Deus e louvá-lo em nossas orações, atribuindo-lhe o reino, o poder e a glória. E em testemunho do nosso desejo e certeza de sermos ouvidos, nós dizemos amém, amém e amém. Queridos, eu espero que eu tenha conseguido contribuir com